No bate-papo de hoje, vamos falar sobre um tema importante para a pecuária de corte, o controle estratégico da verminose em bezerros. E para isso, eu conto com a participação de dois especialistas no assunto, Fernando Almeida Borges e Hélio Moro. Sejam bem-vindos. Fernando, a verminose na pecuária ela é considerada como um inimigo oculto. Atualmente, ela ainda pode ser considerada um desafio para os pecuaristas? Sim, a verminose, ela hoje representa, na verdade, o maior desafio para a pecuária de corte, principalmente, entre todos os parasitos. Há um trabalho científico que mostra que a verminose sozinha ela causa mais prejuízo do que todos os outros parasitos juntos. Mosca, carrapato, e ela pode ser considerada também, além de como um inimigo oculto, né, uma doença silenciosa. Então a gente utiliza esse termo doença silenciosa, silenciosa porque ninguém percebe, e doença porque ela está causando algum dano nos animais. A gente tem alguns dados aí já de avaliação do que ocorre no metabolismo desses animais, e há realmente um custo energético muito grande para esses animais. Então, o que a gente conclui disso? Que, na verdade, não há uma percepção dessa doença silenciosa. Pelo avançado cenário da resistência antiomítica no Brasil, esses parasitos eles estão conseguindo sobreviver aos tratamentos e eles causam prejuízos que a gente não consegue perceber. Sobre esses dados que tu nos apresentou agora, por que essa fase entre 4 e 5 meses ela é considerada crítica para o desenvolvimento dos bezerros de corte? Conta pra gente, Fernando. O pessoal tem avançado muito na questão da seleção genética, de nutrição e consegue até desmamar animais com pesos muito elevados, né? Próximo a 280 quilos. Então, houve muito avanço na genética e na nutrição, mas na sanidade, a gente ainda não utiliza nenhum protocolo de vermifugação, ou então protocolos é, um pouco ultrapassados. Então, é uma categoria que a gente tem dados que demonstram que ela é uma categoria que ela é exposta a um grande desafio, ela não tem imunidade, e a gente monitorando por um exame chamado OPG, que são ovos por gramas de fezes, ovos dos parasitos, dos vermes, que é uma categoria que tem OPG até alto, né? Então, é uma categoria que a gente não fala muito sobre vermifugação e que a gente observou, então, que ela tem um desafio grande e pode ter um impacto grande na verminose. Qual que é o impacto disso? A gente pode, então, é possível desmamar bezerros mais pesados se a gente fizer um bom controle de parasitos. Professor Fernando, e seguindo essa linha dos impactos, quais são esses que são causados pelos parasitas internos e externos? E nessa etapa, como que eles vão interferir no desempenho dos bezerros? Especificamente nessa categoria de bezerro na fase de cria, né, bezerro quando ele ainda está mamando, eles não têm muito desafio por mosca. A mosca ela prefere animais adultos, a mosca dos chifres. Carrapato pode ser um problema, causando aí até a transmissão de tristeza parasitária bovina, e a gente tem até relatos de mortalidade direta por causa de carrapato. Mas, sem dúvida, o principal problema é causado pela verminose. E a verminose nessa categoria, assim como nas demais, ela pode causar uma verminose clínica, e aí a gente pode observar animais com anemia, com emagrecimento e até mortalidade de animais. Isso é mais causado por um parasito chamado Hemoncus, e quando esses animais são predominantemente parasitados por um outro parasito chamado Copéria, aí sim essa verminose fica invisível para a gente. O que ela causa principalmente é perder o apetite. O animal perde o apetite, ele come menos e aí ele vai engordar menos. Então não quer dizer que ele emagrece, ele engorda menos do que os outros. Por isso, imperceptível. Por isso que a gente chama então de uma doença silenciosa, né, um inimigo oculto. Agora eu converso um pouco com o Hélio sobre a questão das soluções, né? O protocolo de Onyx, ele se diferencia no mercado. Eu queria que você explicasse para os pecuaristas que estão nos assistindo quais são os benefícios práticos já comprovados com a aplicação estratégica nesse momento. Hélio, por favor, conta pra gente. O principal benefício que a gente pode ver quando a gente faz essa interferência nessa categoria de animal, que são animais jovens, né? Animais ainda mamando, aos 4, 5 meses de idade, com a amoxicilina 10%, é que a gente promove um status sanitário de saúde muito melhor nesses animais, que, como o Fernando acabou de falar, são animais muito sensíveis, muito susceptíveis à verminose, porque ainda não desenvolveram uma resistência adequada quanto aos parasitas gastrointestinais. Então, quando a gente faz essa tecnologia aí ao redor dos 4, 5 meses, a gente não só elimina, né, os parasitas que porventura já estejam
dentro desses bezerros, mas também devido às características dessa moxidectina 10%, o Onyx, que é uma característica que ela apresenta uma ação mais prolongada, né? Ela protege os animais até muito próximo ao desmama, ou seja, você preserva a saúde do bezerro desde o momento da aplicação até próximo da desmama. Então, isso permite que o bezerro possa aproveitar melhor tanto o leite, né, que ele está recebendo de suas mães, assim como melhorar também o aproveitamento da pastagem, do capim que esse bezerro já está comendo e, consequentemente, a gente tem uma saúde e um desenvolvimento melhor desse bezerro. E Hélio, esses resultados já foram comprovados pelos pecuaristas que utilizam o protocolo? Sim, de novo eu vou voltar aqui ao que o Fernando falou, né, que nos últimos tempos a gente tem dado mais importância para essa categoria, né? Há muito tempo atrás a gente não se preocupava muito com essa categoria animal em termos de verminose, e hoje a gente sabe que a verminose causa um impacto econômico bastante significativo nessa categoria de animal. Inclusive, nós fizemos alguns estudos, e tem, não só nós, tem outros estudos no mercado mostrando o benefício econômico da gente fazer a vermifugação nessa categoria. Junto com o professor Fernando Borges, que está aqui, nós conduzimos um estudo científico usando a moxidectina 10%, ou o Onyx, né? Nessa categoria aí de 4, 5 meses, e nós observamos que os animais que receberam essa vermifugação estratégica nessa idade aí de 4 ou 5 meses, desmamaram na média com 9,4 quilos a mais, quando comparado com aqueles bezerros que não receberam nenhuma solução antiomítica nesse momento da vida deles. Esse foi um trabalho científico que nós, inclusive, publicamos, né? Mas depois nós replicamos o uso dessa tecnologia em mais 10 fazendas de gado de corte, fazendas comerciais. E nessas fazendas a gente observou que, na média, os bezerros que receberam moxidectina 10% entre 4 e 5 meses de idade também desmamaram em torno de 6 quilos a mais. Então, é uma tecnologia que pode ser utilizada pelos produtores que fazem cria e que vai agregar muito valor na desmama desses animais, né? Se a gente considerar hoje que o preço do quilo do bezerro varia em torno de 13 a 15 reais, é fácil imaginar que nós podemos estar agregar um valor comercial aí de 80 até 120 reais a mais por bezerro desmamado. Por isso que é importante, né, o produtor, quando ele vai vender essa desmama, vender no peso, porque aí essa tecnologia que nós usamos aos 4, 5 meses pode refletir num retorno econômico muito importante para o produtor que faz cria. Certo, então é mais saúde, mais rendimento e mais produtividade. Exatamente isso, quer dizer, a tecnologia está disponível, o produtor que usar essa tecnologia, ele pode ter um aumento significativo na lucratividade dessa categoria animal. Nós encerramos por aqui, eu agradeço a participação de vocês. Obrigada, Fernando, obrigada, Hélio.